Eu sou de Santos. Depois que eu me formei, eu fui morar em uma cidadezinha de Minas. Morei 5 anos lá. E quando eu retornei a Santos, eu não tinha mais as amizades que eu tinha antes, na época. Então, para mim, sair, estar conhecendo outras pessoas, pelo fato de eu ser tímida também, era algo um pouco difícil para mim. Até eu fazer novas amizades, até eu fui em busca de um emprego novo, tudo. Então eu ficava mais em casa, eu era mais caseira e assistia muito televisão. Então até que um dia eu vi uma reportagem falando sobre sites de relacionamentos na internet. Surgiu assim uma pontinha de curiosidade e tal, mas eu sempre tive um certo receio pelo que a gente ouve falar, tudo. Mas assim, aquilo sempre me chamando a atenção. Mesmo depois de eu ter assistido a reportagem, eu sempre entrava na internet, ia buscando, mas nunca tinha me cadastrado em nada. Até que um dia o site chamou a atenção, o Bitu. Então eu peguei e falei, vou tentar, vamos lá, vou ver como que é. Aí eu entrei, me cadastrei e comecei a receber algumas mensagens, mas sempre com certo receio. Então eu nem respondia às vezes, na maioria das vezes. Sempre entrava, às vezes entrava e olhando os perfis das pessoas. Até que um dia eu entrei e vi a foto dele. Aí, de alguma forma eu entrei, passou, mas aí me chamou a atenção. Aí eu peguei e voltei. Aí eu olhei, fiquei olhando, aí eu falei assim, como as outras, eu deixei passar. Aí fui trabalhar, no outro dia, quando eu voltei, que eu só abria à noite, quando eu chegava em casa, e entrei lá no site novamente, passando os perfis, veio ele de novo. Parece que era uma coisa como se me puxasse para ele. Aí eu peguei e falei assim, vou entrar. Aí entrei e eu senti vontade de ir para ele mandar uma mensagem. Aí eu mandei. E a partir daí começou, né? A gente começou a conversar através de mensagens pelo site, então eu ficava naquela expectativa de todo dia, quando eu saía do trabalho, ir logo para casa para entrar lá no site para ver se ele tinha respondido ou não. E assim foi indo, até a gente poder se encontrar mesmo. Isso durou, acho que foi 1 mês, mais ou menos. Menos de um mês. Foi menos de um mês. Eu recebi o primeiro contato dela através do Bitu, mas antes eu recebi diversas mensagens do Bitu, acho que umas 25 para 30. Analisei algumas e respondi apenas uma. E no dia seguinte ao meu cadastro, eu recebi uma mensagem da Cris. Olhei, mas assim, não estava apostando muito que aquilo ali era 100% sério. Até mesmo porque eu nunca acreditei em site de relacionamento. Eu fiz o cadastro assim por fazer, nunca acreditei. Estava navegando na internet, no site de carro, e apareceu um banner do Bitu convidando para fazer um teste. E, enfim, preenchi os meus dados ali sem muito comprometimento, deu o resultado. Na sequência, abri um outro link para ir para a página, para o site, fiz o cadastro, enfim, mas assim, sem muito comprometimento. Quando eu recebi a primeira mensagem dela, eu fui direto à página, vi a foto, algo me chamou a atenção, mas fechei, não quis nada, e no dia seguinte abri novamente e aí respondi a mensagem. Começamos a conversar pelo site, enfim, e com 14 dias marcamos o primeiro encontro. E eu fui a Santos, na cidade dela, e daquele primeiro dia em diante começamos a namorar. E com alguns meses já marcamos o casamento. E com 1 ano após o cadastro, estamos casados. Foi bem isso, né? Foi. Eu acho muito interessante o site, porque ele abre as portas para muitas pessoas que vivem, principalmente em grandes metrópoles como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, até mesmo cidades menores, pessoas que trabalham o dia inteiro, estudam, não tem tempo para muitas vezes sair para uma festa aos fins de semana, para
porque é através das festas, através de uma balada, de um barzinho, de reuniões de amigos que as pessoas acabam se conhecendo, têm acesso a início de outras amizades, novos relacionamentos. Então, por falta de tempo, eu acho, pelo que eu percebo, as pessoas ficam muito em casa. Então, chega fim de semana, quer ficar mais em casa, não quer sair, não quer viajar. Então, o B2 ele é um site que possibilita que as pessoas se conheçam, que as pessoas se relacionem, troquem ideias, gera também ao mesmo tempo uma certa segurança, porque hoje em dia as pessoas estão muito inseguras, sabe? Vai sair com uma outra pessoa, muitas vezes a mulher não sente muita confiança no rapaz, e através do site, tanto um como o outro, eu mesmo fiquei muito inseguro quando eu conversava com ela. E o site ele propicia isso, uma certa segurança para as pessoas. Tinha um colega que trabalhava comigo e assim, era uma pessoa bem próxima no trabalho, com quem eu conversava bastante. E aí falei para ele certa vez que eu tinha conhecido uma pessoa, no caso a Cris, né? Eu tinha conhecido pelo site B2 e antes mesmo de nos conhecermos pessoalmente. Comentei com ele também nunca tinha ouvido falar e aí ele pediu para acessar a página. Eu dei o endereço, aí ele entrou, acessou o B2 e ele ficou bem curioso também, porque ele me falou uma vez que ele estava com dificuldade em conhecer pessoas e ele é uma pessoa que vai muito a festas, ele frequenta bastante festas, sai à noite, todo fim de semana. Eu achei estranho ele querer conhecer o site, até fazer um cadastro. Eu ainda falei para ele, você não precisa, né? Você está na noite, você participa de festa, happy hour, tudo. E ele quis fazer realmente o cadastro e assim, como a gente trabalhava junto, todo dia ele abria o site B2 e ele me chamava e eu via que ele tinha diversas mensagens que o site mandava para ele de pessoas que tinham alguma coisa a ver com ele. E aí ele acessava e eu estava do lado, só acompanhando para ver realmente. E ele acabou conhecendo algumas pessoas, saiu com algumas, outras foi amizade. E foi interessante porque assim, no primeiro momento eu estava meio receoso de falar isso para as pessoas. E quando falei para ele ficou meio assim, não acreditou muito, mas depois foi mais uma pessoa que, digamos assim, que me dava um apoio e testemunhava a meu favor, falava realmente funciona e porque eu fiz a prova, conheci outras pessoas e o site B2 está aí para isso mesmo. Desde quando nós nos conhecemos, é até engraçado, né? As minhas primas, minha irmã, todo mundo veio perguntar na mesma hora, quando eles vieram a saber que a gente se conheceu pelo site, porque eles só foram ficar sabendo mesmo depois que a gente já estava com o casamento marcado. Exatamente. Então aí veio todo mundo perguntar e assim, a gente recomenda assim, porque a gente teve a oportunidade de ver, a gente sentiu como que a gente se sentiu seguro ali. Nós somos a prova de que realmente funciona. Isso. Nós somos a prova, estamos casados hoje e assim, é fato.